Boa noite para todo mundo. O nosso grupo vai falar sobre drenagem pluvial urbana. Os integrantes do grupo são o Augusto, o Carlos Eduardo, o Felipe, eu, Guilherme e o Pedro. A drenagem pluvial urbana nada mais é do que captar a água da chuva nas grandes cidades, né? Como a gente tem um aumento de concentração urbana cada vez maior, as cidades elas se tornaram cada vez mais impermeáveis. Então esse sistema de drenagem se torna cada vez mais necessário pelo fato de que sem ele a gente pode ter inundações e outros tipos de problemas. Todo esse sistema, ele tá teoricamente era para estar em toda a cidade, desde ruas, avenidas, e são, né, controlados pelas prefeituras, que podem executar ou terceirizar o serviço. Falando um pouco sobre a classificação, o sistema de drenagem ele é classificado em dois tipos, que é a micro e a macro drenagem. A microdrenagem é definida pelo sistema de condutos pluviais ou canais nos loteamentos ou na rede primária urbana. Este tipo de sistema de drenagem é projetado para atender a drenagem de precipitações com risco moderado. O sistema de microdrenagem, na verdade, ele inclui a coleta e afastamento das águas, seja superficiais, das águas superficiais ou subterrâneas, através de pequenas e médias galerias. Ela faz parte do sistema, né? De um componente do sistema da macrodrenagem também. Normalmente são obras que no projeto são adotadas vazões produzidas por eventos hidrológicos com 2, 5 e no máximo 10 anos de período de retorno. E as áreas envolvidas, na maioria desses projetos, são com menos de 1 km². A macrodrenagem envolve sistemas coletores de diferentes sistemas de microdrenagem. Esse tipo de sistema deve ser projetado para acomodar precipitações superiores às da microdrenagem, com riscos de acordo com os prejuízos humanos e materiais potenciais. A macrodrenagem corresponde à rede de drenagem natural, já pré-existente à urbanização, né? Constitui-se de rios, córregos, localizados nos talvegs dos vales e que pode receber bastantes obras que vão modificar ela e complementar, como canalização, barragem, diques, entre outros. As áreas envolvidas são, na maioria das vezes, maiores que 3 km², com grandes bairros, bacias hidrográficas. As vazões de projetos são oriundas de eventos com 20, 50 ou 100 anos de período de retorno. Além da importância de ter um escoamento bom para a gente não ter uma inundação, é, a gente tem alguns exemplos da importância desse sistema, né, que é a redução de gastos com manutenção em vias públicas, redução de danos às propriedades e do risco de perdas humanas, porque caso a gente tenha pode ocasionar deslizamentos, né? Eliminação da presença de águas estagnadas e lamaçais, redução da incidência de doenças de veiculação hídrica pelo fato de, né, como a gente não tem essas águas estagnadas, doenças como a dengue, diminuem os focos de doença como a dengue, né? E condições razoáveis de circulação de veículos e pedestres em áreas urbanas por ocasião de chuvas frequentes ou intensas. São algumas das importâncias desse sistema. Esse sistema ele é formado pelos seguintes componentes: pavimento das ruas, guias e sarjetas, bocas de lobo, postos de visita, galerias de drenagem, sistemas de detenção e infiltração nos lotes e pavimentos, trincheiras e valas, galerias de condutos forçados e estações de bombeamento. Aqui nesse slide nós temos um sistema representado também já com a rede de água e a rede de esgoto, mostrando meio-fio, o pavimento, a base e subbase do pavimento asfáltico, o ramal de ligação com a rede de galeria. Nesse slide aqui, nós já temos só a rede de drenagem, mas com um enfoque maior na rede de drenagem, na rede de esgoto e na rede de água, mostrando as tubulações e como elas deveriam se encaixar num sistema teoricamente perfeito. Para a parte de dimensionamento, são usados alguns parâmetros básicos, como a intensidade das chuvas da região, junto com o tempo de retorno,
a declividade do terreno, que é obtida através de levantamento topográfico ou painel altimétrico, o escoamento superficial, que é a quantidade de água que vai ser escoada, e a bacia hidrográfica, que interfere diretamente na vazão calculada. Quanto à localização das bocas de lobo, o nosso grupo se embasou no Manual de Drenagem Urbana do município de Toledo, no Paraná, de 2017. E lá ele fala que as bocas de lobo devem estar situadas em ambos os lados da rua quando a saturação da sarjeta assim exigir, ou quando forem ultrapassadas as suas capacidades de engolimento. Também fala que eles devem se situar nos pontos baixos da quadra, a montante das esquinas, que a canalização que liga a boca de lobo a outra boca de lobo e também aos poços de vista deverão ter diâmetro mínimo de 40 centímetros e declividade mínima de 15%. Esse manual recomenda também adotar um espaçamento máximo de 60 metros entre as bocas de lobo. E ele sugere que é interessante que a instalação dessas bocas de lobo seja feita em pontos próximos à montante de cada faixa de cruzamento usada pelos pedestres, ou seja, é próximo das faixas onde as pessoas vão estar descendo da calçada e entrando na via. Para o desenvolvimento das galerias, o nosso grupo utilizou desse mesmo manual, e lá ele consta que os diâmetros adotados devem ser diâmetros comerciais, desses que estão aqui, né, na apresentação. E ele também fala que as galerias pluviais serão projetadas para funcionamento à seção plena, com a vazão de projeto, e que a velocidade máxima admissível será determinada em função do material, que nesse caso o normal é usar os tubos de concreto, né, onde a velocidade máxima admissível é de 5 metros por segundo e a mínima de 0,75 metros por segundo. E que nos casos onde a declividade do terreno for muito grande, pode-se admitir velocidade de até 7 metros por segundo, desde que sejam verificadas as alturas de carga nos poços de queda. E essa verificação da altura é dada através dessa fórmula, onde que a vazão CD é um coeficiente entre 0,67 e 0,70, A é a área de saída e H a altura da lâmina. Esse manual fala também que o recobrimento mínimo da rede deverá ser de 1 metro quando forem empregadas tubulações sem estrutura especial. Isso para que possa haver uma preservação maior dessas tubulações, né? Porque aí elas vão sentir uma parte menor dos esforços da via. E também fala que nas mudanças de diâmetro, os tubos deverão ser alinhados pela geratriz superior, ou seja, quando a parte de cima delas fica nivelada e a diferença de diâmetro se dá na parte de baixo. Na parte de construção temos a NBR 12266, que vai abordar toda a parte de água, esgoto, drenagem urbana, que deve ser seguida para fins de projeto dos centros urbanos, né? Bom, sobre a parte construtiva da execução, começa com a escavação da área da vala, conforme o projeto especifica, de forma que esteja nivelada para que não ocorra erros posteriores, né? Pode bater a linha com uma orientação e o serviço então ficará com uma qualidade melhor. Assim, os tubos ficam todos alinhados, né? Pode-se tanto usar corrente como cintas para levar o tubo até o local. Entre a ponta e a bolsa dos tubos, como mostra na imagem, é chumbado com argamassa. Vai ser um traço de areia fina com cimento junto de aditivo impermeabilizante, para que não ocorra infiltração. Ou seja, colocará a argamassa e no momento da colocação se preencherá para dentro e assim vedando o tubo. Na parte interna, neste caso, só foi colocado na parte inferior. Após fazer o assentamento dos tubos, volta-se e é vedado mais uma vez a parte externa. Ou seja, envelopando os tubos, é bem o local onde tem ali a mão na figura, né? E então,
vai finalizar com o cobrimento da terra no local, feito pela máquina. Tão importante quanto a elaboração de projetos, execução, fiscalização das obras é a manutenção e o cuidado com as obras existentes. Vai desde cuidados com o lixo e esgoto sanitário, mas também uma das ações relevantes e que é pouco valorizada hoje nos municípios é a formação das equipes permanentes de limpeza, que fazem a manutenção das bocas de lobo, redes de drenagem existentes, que ajuda muito. Outro ponto são os programas permanentes de conscientização da população com relação à disposição correta do lixo. Evita-se assim o acúmulo de sedimentos, né, do sistema de drenagem que já é existente, não prejudicando. Bom, aqui tem 2 fotos do que pode acontecer quando não ocorre a manutenção, né? E assim vai prejudicar o sistema, porque acaba acontecendo entupimentos. Falando um pouco sobre as tecnologias, a gente sabe que as mudanças ao longo dos anos sobre o uso de recursos hídricos chamam cada vez mais a nossa atenção, seja pela falta de água ou pelas inundações ocorridas em várias cidades ao redor do mundo. Essa situação que tem apresentado atenuantes em magnitude e frequência. A gente sabe que o maior indicativo que os sistemas de drenagem urbana no Brasil são insuficientes é a ocorrência dessas inundações. Esse fator mostra a necessidade de se atentar à integração de sistemas relacionados à água, solo e meio ambiente. Uma prática que tem se tornado comum nas discussões internacionais é a drenagem urbana sustentável. Essa visão compreende o problema de falta de drenagem como intimamente ligado à questão da urbanização. Esse tipo de planejamento compreende uma previsão da expansão urbana e obras necessárias para manter os ciclos hidrológicos sob controle, o que evita a maior parte dos prejuízos à população em eventos catastróficos. Dentre os tantos problemas enfrentados pelas cidades, manter o solo drenando água se torna um desafio, mediante a necessidade de colocar asfaltos e calçadas. Contudo, a tecnologia pode ajudar com materiais específicos para lidar com essa situação. O primeiro material que eu vou falar é o piso permeável. É um piso ecológico por onde a água consegue passar para o solo com grande facilidade. Ele drena a água, por isso tem este nome. Utilizado para diminuir os problemas causados pelas chuvas e colaborando para que o meio ambiente fique mais sustentável. Existe até mesmo uma lei que trata sobre este produto. O piso drenante é um material fundamental para todo tipo de construção e com fácil instalação. Para sua utilização, sempre indicado uma empresa especializada, pois se instalado de maneira errada, poderá gerar prejuízos a toda a construção. O piso permeável pode ainda ter 2 tipos, o comum à base de cimento e resinado à base de resina. Outra tecnologia são os jardins de chuva, que também podem ser chamados de sistema de biorretenção. Tem a finalidade de remover impurezas da água nos sistemas de drenagem. Essas estruturas rasas recebem a água do escoamento superficial e infiltram-na gradualmente no solo ou a captam por um dreno para seguir pelo sistema de drenagem comum. Entre as vantagens da utilização estão a contribuição para a beleza paisagística da rua, a remoção eficiente de sedimentos finos, redução de inundações e a melhora da qualidade da água dispersada pelo local. As aplicações desses jardins podem ser em ruas largas com baixo tráfego de veículos, calçadas largas, pátios e estacionamentos ou no próprio interior do lote, sejam eles comerciais, residenciais ou públicos. O pisograma, também chamado de concregrama, é um outro material semelhante ao piso permeável, que tem uma função parecida, mas para áreas verdes. É utilizado para revestimento de calçadas e áreas externas. O grande diferencial dele é que ele permite o cultivo de grama em locais de grande circulação de pessoas e veículos sem danificá-la. Por isso é muito utilizado também em praças, parques, estacionamentos e garagens. Para sua execução, primeiro preparamos o terreno, depois compactamos o terreno, depois vem a colocação
distribuição e nivelamento da areia. Depois, colocação e alinhamento. Em quinto, nivelamento e compactação. Em sexto, colocação da grama. E por último, a obra acabada. As vantagens do uso da concregrama no fim são alta permeabilidade, diferencial paisagístico, resistência e durabilidade, fácil instalação e manutenção simples e um preço acessível. Agora eu vou falar um pouco sobre pavimento drenante. Nós sabemos que atualmente no Brasil, o sistema para pavimentação asfáltica mais utilizado é o concreto betuminoso usinado a quente. O material e o modo de operação têm por objetivo mantê-lo resistente a variações externas. Esses vazios que existem dentro do asfalto são apenas relativos ao controle de temperatura, por isso normalmente são impermeáveis. Com o crescimento do setor, foi iniciado a evolução desses revestimentos para pavimentos drenantes, onde o principal objetivo é evitar a aquaplanagem por meio da drenagem da água em excesso nos asfaltos. É aconselhável utilizar essa técnica em locais de alto fluxo de veículos e deixar os locais com menos fluxos com as sarjetas e as bocas de lobo. Em seguida, vamos assistir um vídeo mostrando a eficiência deste pavimento drenante. Well, my experience using permeable paving to date is basically I've done a lot of residential block paving permeable systems. This is the first time I use a top mix permeable paving, so yeah, quite a bit of experience using permeable materials before. Top mix permeable material is so good as in the way it can deal with the water in such a quick amount of time. Obviously experiencing heavy rainfall days with compared to the block paving systems I've used, it deals with it so quickly. It's really good. I found the handling of the product on site really sort of good to work with. Obviously ourselves and the contractors on site, we've got a good system in place, getting the areas done. You're going from sort of a main formation dig to the actual finished product in a matter of days, weeks, and on big areas. So handling the material was brilliant, to be honest with you. As long as you had the access and the sort of work zones to get the areas done best you can, it was really good. The performance is really good. Again, the amount of water it can deal with in such a short amount of time to keep the areas dry and clear is very good. Each job has its own problems, and this is an idea that can deal with that, and I'd love to sort of be able to push this and have companies do it using this material more. Quando a gente trata de drenagem urbana, a gente tem que tratar também de situações adversas. Eu até reforço no slide que a gente não fala disso só porque é possível acontecer, mas porque a gente vê acontecer e porque isso, na verdade, é culpa nossa, seja só de um cidadão que, na verdade, está jogando lixo onde não deve, fazendo construção inadequada, mas também do projetista ou de quem executa, né? Sendo negligente com todas as etapas desse processo que é tão importante. A gente tem das mais importantes situações para falar a enchente, que é o aumento do nível da água em função do aumento de vazão, só que não transborda, né? Só atinge a cota máxima, então não é das piores. Tem um alagamento também, que na verdade pode chover bastante e a água não tem um destino bem feito, um caimento perfeito por exemplo, da rua para ela sair dali, então vai ficar alagado e daí uma muito ruim que é a inundação, que na verdade o rio transborda, vai carregar lixo, sujeira, vai poluir, contaminar, pode causar muitas doenças por causa disso, vai contaminar o meio ambiente. Vamos dizer que pior ainda do que a inundação pode ser a enxurrada, que daí além de ter esse transporte de lixo, sujeira e tudo mais, é de uma forma muito forte, né? É muito intenso, muito extremo. No caso das inundações, enxurradas, a culpa majoritariamente está na própria urbanização, né? Quando ela é mal planejada, mal feita, a gente acaba desmatando de forma desnecessária, intensificando escoamento superficial, a gente faz construção inadequada de dique, vamos supor, alterando os cursos naturais dos rios,
os projetos são mal feitos, ineficazes, é, e eles não captam água da forma que a gente realmente quer. Então são situações assim que a gente tem que olhar tanto para o cidadão como projetista, como a gente estuda em engenharia, a gente fala mais de nós, né? No caso do projeto. Então, quanto mais detalhista a gente for nesse caso, menor a chance de acontecer uma situação diversa. Claro que tem coisas que são inevitáveis, né? Mas boa parte dá para evitar.